Olá a todos vocês. Bom, gente, esse vídeo, como vocês verão, faz parte do curso de Apocalipse que já iniciou. Tinha informado ano passado que eu faria um curso só sobre o livro do Apocalipse. Caso você tenha interesse, vai uma parte aí do conteúdo. Caso você tenha interesse, na descrição do vídeo só você entrar em contato e fazer a sua inscrição, tá certo? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. É que em nenhum momento, por isso que eu falo que a linguagem é completa do Apocalipse, quando fala assim, ó, darei as minhas duas testemunhas, darei. O que dá a entender quando se fala, e darei as minhas duas testemunhas? O que dá a entender? Vamos lá, pare para pensar. O verbo está no futuro. Hã? O verbo está no futuro. Não, então, darei as minhas duas testemunhas, darei algo. Se vai dar é porque elas... Não tem. Sim, Elas não... mas porque elas já existiam. Sim, sim. Ok? Darei algo que elas não têm. Correto. Mas elas já existiam. Não é que elas vão existir. Não é isso que o versículo vai colocar. Vamos ver o versículo novamente. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Então o escritor coloca que essas testemunhas já estavam lá. Elas já estavam lá presentes no grupo. Porém, até então, elas não tinham força para profetizar. É isso que o versículo está dizendo. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Então, não são testemunhas, as pessoas colocam o quê? Que essas duas testemunhas são Elias e Moisés. Espera aí, mas elas já estavam lá. Elias e Moisés estavam lá? Estão entendendo agora? Você viu o texto como é claro, o versículo? Aí as pessoas querem explicar e vir, irmão, tem que aparecer interesse para aí, gente. Mas não está dizendo que as duas testemunhas têm que aparecer. Elas já existem, porém, o que elas recebem é profetizado durante um período de tempo. Vou continuar a leitura aqui. A presença do artigo definido, que está no grego, kaidos, vem. Tois, é um artigo, tois decem martissimo. Então, existe um artigo. Olha a classificação do grego que vai entrar aqui agora. A presença do artigo definido aparentemente indica que os leitores do livro já estavam familiarizados com as duas testemunhas. Então, a própria questão do grego já coloca que já existiam, já estavam ali presentes, tá? Visto que os textos paralelos regularmente citam, aí algumas pessoas colocam, aí foge-se da realidade. Enoque e Elias como os dois profetas escatológicos que retornarão no final dos tempos. Pode-se presumir que o autor omitiu seus nomes intencionalmente, possivelmente porque ele os considerou profetas cristãos, cujo ministério ocorreria após o de Jesus, que é designado como seu Senhor no versículo 8. Se Elias e Enoque vir, é para divertir algum cristão? Não. Seria para divertir quem? Quem é que espera Elias voltar? Quem são? São os cristãos? Judeu. Entende? Então vira uma miscelânea. Então já não caberia aplicar para cristão do século XXI. Caberia para os judeus. Aí tem um problema. Já que está falando o capítulo que nós lemos, capítulo 10, que era para... Não, capítulo 11, me desculpe. Que é para medir a cidade, como aplicar Elias e Enoque voltando para o século XXI, sendo que o tempo não existe mais. É isso, agora é fato. Agora é fundamentação, agora não é ideia. Então, gera uma complexidade aplicar esse capítulo aqui para os dias atuais. Tá? E nem para cristão vai servir só para judeu. Vai servir só para eles lá. Nada servirá para cá. Continua. O vocábulo martissem, que é testemunha no grego,
nesse contexto, tem a conotação de profeta. Uma vez que a frase grega, Hoidio martires, minhas duas testemunhas, no versículo 3, aqui que nós estamos estudando, é exatamente paralelo ao vocábulo grego, Hoidu profetai, os dois profetas, no versículo 10. Aí diz a duração. Calma que ainda vou entrar, tá? Sobre as duas testemunhas. Depois vou entrar, vou colocar aqui vários conceitos que surgiram. A duração do ministério das duas testemunhas é fixada a 1.260 dias. Outra maneira de calcular o período de 42 meses mencionado no versículo 2, para medir a cidade tal, como o período de tempo que as nações pisarão sobre a cidade. Os 42 meses de Apocalipse, capítulo 11, versículo 2, e os 1.260 dias de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, constituem uma das poucas ligações formais entre Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 e 2, e o versículo 3 ao 13. Esse período simbólico de 3 anos e meio sugere que o período durante o qual as nações controlarão Jerusalém é precisamente o período em que as duas testemunhas exercerão seu ministério e fornece a razão de que ele vinculou os versículos 1 e 2 aos versículos 13 e 13. O final desse período, descrito nos versículos 7 ao 13, envolve o assassinato, ressurreição e ascensão das duas testemunhas, bem como o terremoto que destrói uma 10ª parte da cidade e a conversão dos sobreviventes. Olha o problema que surge nesse livro do Apocalipse. Até então, não se falava, o capítulo antecedente não estava se falando sobre uma possibilidade de conversão. Já o capítulo 11 está falando. O capítulo anterior fala que Deus matou a 1/3 parte da humanidade e as pessoas não se arrependeram e continuaram adorando os demônios. Aí vem duas testemunhas, acontece o que acontece, e aí algumas pessoas se convertem. Tá? Para vocês verem. Quem são as duas testemunhas? Quem são elas? Bom, aqui já coloquei na lousa. A origem da ideia de duas testemunhas escatológicas ou profetas escatológicos é problemático. Pensava que essa ideia não poderia ser derivada de uma fonte judaica. Então, para algumas pessoas estudiosas, bom, essas duas testemunhas, elas não estão retratadas em fontes judaicas. Já que no judaísmo, o retorno de um único profeta escatológico, já que no judaísmo, o retorno é apenas, não são de duas pessoas. No judaísmo é apenas uma única pessoa. O judaísmo não vai falar que tem que voltar duas pessoas no conceito judaico. É apenas uma única pessoa. Então, entra já uma complexibilidade de afirmar que essas duas testemunhas, por fonte judaica, seja Elias e Enoque. Porque não é isso que o judaísmo espera. O judaísmo espera uma pessoa só, e não duas. Esse é um dos problemas já existentes. Elias era esperado. Quais as principais opções para figuras escatológicas judaicas tradicionais que poderiam ter servido como modelos para as duas testemunhas do Apocalipse? Quais seriam essas figuras? Se eu colocar, tirar do aspecto judaico, nós temos Elias e Enoque. Observe-se que a maioria dos estudiosos identificam as duas testemunhas como Elias e Enoque, ou Enoque e Elias. Uma visão que foi unânime. Essa visão foi unânime na exegese patrística, ou seja, nos pais das igrejas. Após o tempo de Irineu e Tertuliano. Então, foi unânime essa exegese patrística após o tempo de Irineu e Tertuliano. Tá? Essa visão era baseada na crença, ao crer aí, generalizada de que Enoque e Elias eram os dois únicos seres humanos que não haviam morrido. Ah, se eles não morreram, aí entrou-se o quê? A crença, a fé. Aí, ou seja, olha até o período que isso foi. Ah, como eles não morreram, eles têm que morrer. Elias e Enoque. Ou seja, em outras palavras, deixa eu aplicar isso aqui hoje para os senhores. Espera aí.
Vamos colocar, senhores, vamos colocar que realmente seja Elias e Enoque. Elias e Enoque. Lembra que o professor não lida com fé e nem com crença. A pergunta que se faz é o seguinte. Então, os camaradas estão lá na eternidade, já estão lá, chegaram lá antes de Jesus, ascenderam aos céus, né? Antes de Jesus. Aí eles já estão lá há tantos anos, aí chega um momento que Deus envia-os para serem penalizados, sofrerem, para depois trazer um resultado só porque eles não morreram? Eu pergunto aos senhores, qual a glória disso? Aí tem um problema. Quer ver? Essa crença popular como mata, está ordenado o homem morrer quantas vezes? Hebreus 11, 27? 9. 27. Hebreus 9, 27. Deixa eu fazer minha 9, 27. Vamos lá. Vamos ver? 9, 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora a consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, o escritor de Hebreus está dizendo que o homem está ordenado a morrer uma única vez, e após essa morte, vindo depois disso o juízo. Ok. Aí vem a pergunta agora. E Lázaro? Qual o juízo que ele teve? Lázaro morreu quantas vezes? Hã? Senhores, estão na sala de aula? 2. Lázaro morreu 2 vezes. Morreu. Jesus o ressuscitou. O filho da viúva morreu. Ele foi e ressuscitou. Aí eu pergunto, quem está certo? O escritor de Hebreus? Isso é porque diz que não tem contradição, né? E como fica agora? Qual o juízo que eles tiveram? Está ordenado morrer uma única vez. Não falou de 2. Se eu for pegar esse registro de Hebreus, que acabamos de ler, Hebreus, capítulo 9, versículo de número 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O que ele está dizendo aí, então? O que o escritor me faz entender? Se eu seguir ao pé da letra e dizer que isso aqui é a verdade absoluta. Que as ressurreições que existiram foram o quê, senhores? Falsas. Falsas. Justamente. Foram falsas. Logo, então, ninguém ressuscitou. E também não foram ressuscitados. Porque o escritor abençoado do livro de Hebreus colocou que o homem tem que morrer uma vez só. Então, se você morre e foi ressuscitado, você tem que morrer de novo. Ai, meu pai. Aí tem outro probleminha. Hebreus também. Que ele diz assim, ó. Carne e sangue não pode herdar o quê? O rei dos céus, lá os céus não pode. E carne e sangue ele está colocando o quê? A estrutura humana. Então, como que Elias e Enoque foi para o céu se carne e sangue não é do reino de Deus? É, professor. Ainda tem João 3,13, que ninguém subiu ao céu. Seu filho. Então, aí é isso que as pessoas não entendem. Gente, não sou eu que estou dizendo que é a contradição, não sou eu. É o texto quem faz isso, não sou eu, professor. Eu só estou expondo para se pensar, para usar a cabecinha para pensar. Só que tem gente que não entende isso. Não sou eu, professor.
Eu só estou falando o que o texto está dizendo. Só que aí nós temos que parar para pensar. Peraí. Professor, eu não tinha parado para pensar. É isso que o professor faz. Você tem que parar para pensar. Então, essa questão de Elias e Enoque, coloca eles têm que morrer, por isso que eu falei, se torna algo injusto. Poxa, os camaradas, né, do jeito que está na narrativa, já estão lá na eternidade, já estão lá na glória, esquecendo o livro de Hebreus. Esquecendo esse registro de Hebreus. Que o homem tem que comer uma vez só. Tá? Esquecendo isso. Vamos colocar essa questão do pensamento, né? Do judaísmo. O judaísmo coloca que é um só, né? 2. Então já foge um pouco. Vamos colocar no conceito dos pais das igrejas. Após Elineu e tal, e Tertuliano, que eram os dois. Elias e Enoque, eles têm que morrer, porque eles não provaram a morte. Também seria algo injusto, né? Se o próprio Filho de Deus, vou colocar dessa forma, provou a morte, porque esses aqui, então... E tem algo mais interessante ainda, eu vou dizer aqui, senhores, só um minutinho, Brasil preterista. É que na segundo texto, não, é depois do versículo 4, que coloca que eles morrem, eles ressuscitam igual Jesus. Ninguém foi lá para ressuscitá-los, não. A narrativa vai colocar isso. Jesus auto-ressuscitou. Ninguém foi lá e orou para Jesus ressuscitar. Olha a problemática. Então, a prerrogativa de auto-ressuscitar sem intermediação de pessoas humanas, porque para que houvesse a ressurreição dentro da Bíblia, sempre precisou de alguém intermediar. Eliseu ressuscitou, então pessoas lá ressuscitou também. Não diz que as pessoas auto se ressuscitaram. Mas aqui no texto coloca que esses dois personagens, eles terão esse poder também. Então, logo, a prerrogativa não cabe apenas a Jesus. Outro problema que surge. Pois não, Brasil preterista? Professor, essa questão de Elias e Enoque não ter morrido não é mais uma mística, uma interpretação errada, não? Qual é a base bíblica deles não ter morrido? Porque eu já li a Bíblia e já sei que esses homens morreram. Já vi. Quer ver? Gente, ó, Hebreus lá, professor, o próprio livro de Hebreus diz no próprio capítulo Heróis da Fé, que cita Enoque, cita Elias, lá no versículo 39, diz que todos eles, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Aí me diga uma coisa, um camarada desse que foi arrebatado com corpo e tudo para o céu, está diante do trono de Deus no céu, não alcançou promessa? Que história é essa, rapaz? É assim, ó. É que eu falei que a aula de Apocalipse, né, de teologia, mas vamos lá? Um pouquinho, não tem problema não. Eu explico. O que acontece, gente? Se eu colocar que esses dois personagens não morreram, eu vou ter, por tese, tá? Isso é por tese. Eu vou colocar que eles não tinham isso aqui, ó. Pecado. Pecado. Qual é a consequência do pecado? A morte. Logo, se eles não morreram, logo eles não tinham pecado. E aí eles têm que passar a receita de como eles viveram sem ter pecado. Sem ter pecado. E olha que, se pegar a história, vai falar de Elias aí e tantos outros. Primeira questão. Tá? Se o próprio Jesus morreu para quê? Segundo a teologia, Jesus morreu para quê? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí tem problema, né? Peraí, então Jesus deveria morrer para pagar pecado. Por quê, pessoal? Porque tem gente que foi para o céu sem morrer. Exatamente, professor. Tá? É isso que eu estou colocando. Então, o que acontece? Gera-se contradição doutrinária. Tá? Aí o que tem que colocar? Aí é onde que entra a fantasia. O texto não diz quem são as duas testemunhas. Aí as pessoas querem colocar fio à goela, que tem que ser Elias e Enoque, porque eles têm que morrer porque não morreram. Aí onde que eu voltei? Poxa, o camarada já está lá na eternidade gozando há trocentos milhões de anos. Aí Deus, agora vocês têm que descer lá para profetizar e morrer. Só tem um problema. Para isso, agora onde que eu vou entrar?
Olá a todos vocês. Bom, gente, eu aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorflaviosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!